Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos nessa casa de Jesus, que nós possamos ter uma noite assim muito abençoada e levar tudo essa bênção para a nossa casa, para o nosso trabalho, para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão nos aguardando, que possa ser envolvido na nossa mente, no nosso coração, nesse momento, para distribuir com aqueles que convivem conosco, não é? Que nós estamos recebendo, que é para doar. Principalmente no lar, né? Que é um lugarzinho especial. É ali que a gente aprende a viver, não é? Porque nós estamos em contato todo dia. No local de trabalho, em outros lugares, tudo bem, a pessoa é meio assim, mas amanhã ele vai para casa dele, eu vou para mim e acabou. É ali no lar que você, todo dia você está ali, né?
Então, como diz o nosso querido Chico, ali é o cadinho redentor. E que nós possamos usufruir da melhor maneira possível. Hoje nós temos o Valteir, que veio aqui trazer também a sua colaboração, tudo aquilo que ele se propôs a estudar e a passar para nós, que nós só temos que agradecer. As pessoas que se empenham em buscar, em aprender e passar para frente. Esse é o caminho, não é? A gente não pode guardar, como diz no Evangelho, a luz embaixo da mesa. Aprender um pouquinho, passa para frente, né? E seja a luz por onde for. E agradecer a colaboração de todos, tá? Com as cestas básicas, enxoval dos bebês, os irmãos em situação de rua que são amparados também, e as despesas da casa, né, que é aluguel e tudo que tem de direito. Então, agradecer imensamente cada um, porque um pouquinho de cada um de nós está fazendo a diferença para que essa porta continue aberta e que nós possamos continuar aqui cumprindo a nossa tarefa, não é? Somos espíritos endividados, então nós chegamos aqui agora para ver se a gente paga pelo menos uma promissória. Porque tem um monte lá no Grampinho. De vez em quando desce uma promissória, né? Então, paga essas aí. E de vez em quando já vem o boleto inteiro, não é? E a gente está aqui para isso, para se resgatar, para se melhorar e fazer a nossa parte. Então, gratidão a todos por toda a colaboração. E eu convido também a todos agora para fechar os olhos e pedir que cada um de nós vamos relaxar na nossa cadeira, relaxar nossos ombros, relaxar os braços, relaxa o corpo, as pernas, relaxa a mente. Nesse momento é um momento especial, é um momento que Deus nos oferece de presente pelas nossas lutas do dia a dia, e aqui a gente vem se refazer, se renovar, se harmonizar, para que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos e continuar a nossa jornada evolutiva. Agradecer a Deus por esse momento abençoado. Agradecer a Jesus por nos oferecer esse banquete espiritual, que são seus ricos ensinamentos, seus exemplos, através daqueles que se propõem a estudar e passar adiante. Agradecer ao mentor espiritual desta casa e sua legião de companheiros, que desde há muito tempo já prepararam esse ambiente para nos acolher, para nos auxiliar. A partir do momento que adentramos aquele portão, já estamos sendo amparados, porque eles sabem a dor de cada um, e cada um há de receber aquilo que for melhor, aquilo que for para a nossa educação espiritual. E mais uma vez, agradecendo ao nosso mentor amigo, ao nosso anjo guardião, que nos trouxe até aqui para nos auxiliar na nossa jornada, para que nós possamos enxergar tudo que pedimos na oração, a resposta de como deve ser feito para alcançarmos aquilo que pedimos. E mais uma vez, Pai, agradecendo por esta casa abençoada que nos acolhe, a oportunidade bendita de ser útil, nem que for um pouquinho só. O nosso trabalho é de formiguinha, Pai, mas cada uma dessas formiguinhas juntas há de formar a montanha do amor, e que nós possamos crescer, evoluir em amor, em caridade, em bondade. E assim, agradecidos por mais esse momento de luz, pedimos a permissão divina para iniciar a nossa tarefa da noite. E com muita humildade, Pai, nós levantamos a Ti a nossa prece de gratidão. Obrigado, Senhor, por esse momento abençoado. Obrigado, Pai, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz. Pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram. Pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. Obrigado, Senhor, por ter um lar para voltar. Há tantos que não têm para onde ir, tantos que choram, tantos que se odeiam,
tantos que se revolvem em pesadelos, tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Pai, sorrir, amar, sonhar. Há tantos que estão se aniquilando, se debatendo no ódio e no rancor. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos amparam e nos socorrem sem que percebamos e muitas vezes nem agradecemos. Gratidão, gratidão, gratidão. E o nosso amigo Valteir seja envolvido no nosso coração, na nossa mente, com a sua presença alegre sempre e de muita gratidão para todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui novamente. Boa noite. Eu quero agradecer inicialmente a essa poeta do Espiritismo, que é a Maria José, pelas belas palavras, né? Por fazer um resumo do poema da gratidão da Amélia Rodrigues, que é lindo. E a gente tem que ter gratidão mesmo por tudo que somos, por tudo que temos na nossa vida, né? A gente vai falar hoje de um tema que normalmente vocês não vão encontrar dentro da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, né? Se a gente procurar dentro das obras da codificação, meus amigos e minhas amigas, a gente não vai encontrar nenhum trecho relacionado a esse assunto. Mas dentro da obra espírita, toda ela, a lei de causa e efeito está presente. E a gente vai ver isso ao longo desses minutos, né? Eu digo ao longo, não se assuste que não vai ser tão longo assim não, vai ser rápido, tá? Então a gente vai discorrer sobre esse assunto, mas eu gostaria de dizer que na doutrina espírita, desde que eu comecei a estudá-la, eu aprendi que a gente tem que ter uma base para qualquer assunto que a gente vai falar, né? Qual que é a base da lei de causa e efeito, né? Passou até aqui, agora a minha linda está ali ainda, a lei de amor, né? Aquela película que a gente viu sobre Jesus, também é inspiradora, né? Em que Jesus diz que a gente vai conhecer a verdade é aquela ali, né? Então, enquanto a gente não conhece aquela verdade, a gente não pratica essa verdade que é a lei do amor, a gente não se liberta, né? A gente vai ter certas dificuldades de se libertar, principalmente do jugo da matéria. Eu costumo dizer assim, que a gente, quando se torna espírita, e pode ser que isso não seja recorrente, não seja geral, né? A gente não quer generalizar nada aqui, mas normalmente a gente fala assim, depois que conhece o espiritismo, e eu falo por mim, eu não quero encarnar mais na Terra. Né? Por vários motivos, né, que não vale nem a pena a gente listar esses motivos. Basta a gente pensar que um corpo frágil como esse passa em uma existência de 94 anos, né? De 100, de 80, de 50, de 20. Se a gente pensar bem, nós espíritas, a gente fala assim, não quero mais voltar aqui, né? Não quero mais voltar. Mas existem princípios básicos na nossa crença que nos fazem entender por que temos que voltar aqui, né? Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o objetivo da gente encarnar? Qual é o objetivo da gente encarnar, né? Para que Deus criou a gente e enfiou num planeta que tem tantos problemas, né? Tantas dificuldades, tanta miséria, tanta dor, tanta doença, tanto sofrimento, mas também muitas alegrias. Quando a gente começa a falar, vocês falam assim, isso aí a gente vê no Jornal Nacional, né? Só notícia ruim. Só notícia ruim. Não é, tem ótimas notícias. Então o objetivo da encarnação é porque a gente progrida, evolua. Nós aprendemos com a nossa crença, que é a doutrina espírita, que todos nós somos criados do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito nós somos criados.
Não é assim que nós aprendemos? Alguém está vindo aqui pela primeira vez e conhecendo a doutrina pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão, por favor. Pela primeira vez, obrigado, tá? Por você se prestar a colocar 2 lá, um nosso amigo lá também. Então, isso é interessante para quem está vindo pela primeira vez, ouvindo, né, pela primeira vez sobre a doutrina espírita. Então, a nossa crença sabe e nos ensina que nós somos criados da mesma forma. Como saímos da mão de Deus, saímos com as mesmas possibilidades, vamos dizer assim, né? E Deus nos criou, conforme Jesus disse ali, para conhecer a verdade e nos libertar, para sermos espíritos puros. Existe uma escala dentro da doutrina espírita, né, em que a gente começa num mundo primitivo e vai até um mundo celestial. Nós, que eu digo, o nosso espírito, que é imortal. Então, isso é uma das nossas crenças, a imortalidade da alma. A lei da reencarnação, nesse sentido, como somos imortais, serve, lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, para que a gente, então, continue este progresso. Porque uma só existência é impossível. É por isso que a gente vê crianças em tenra idade tocando Beethoven no piano. É por isso que a gente vê uma pessoa que tem Alzheimer, estavam conversando ali agora mesmo, se lembrar de que ela tinha um conhecimento musical, um conhecimento específico, que ela esquece de toda a família, mas aquele conhecimento ela não esquece. Isso está onde? Está no corpo? Não. Isso está na alma. A gente traz, os conhecimentos vão sendo armazenados, a gente vai trazendo esse conhecimento. Então, a lei de causa e efeito faz parte desses princípios básicos da doutrina espírita. E ela está intimamente ligada à lei de causa e efeito. A gente já tem que olhar para 3 lados aqui. Eu me esqueço, vocês desculpem quando eu não olhar, tá, gente? É porque tem menos pessoas, mas eu vou dar atenção para todos. A dinâmica é diferente aqui, né, Diego? Mas então, a lei de causa e efeito, ela está intimamente ligada à lei de reencarnação. Porque eu trouxe até um livro aqui chamado Ação e Reação, a gente vai falar sobre ele bastante, psicografia do Chico, pelo espírito de André Luiz, que vai trazer vários exemplos, né, das consequências dos nossos atos na vida. Mas como eu estava dizendo anteriormente, isso está implícito na codificação espírita, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, a gente vai ver causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Para quem quiser chegar em casa e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre isso, né? Lá no final do livro dos Espíritos, vai falar sobre as penas e gozos futuros ou presentes, né? A última parte do livro dos Espíritos também a gente vai entender a lei de causa e efeito. No livro O Céu e o Inferno, é espetacular esse livro. Lá então está muito mais explicadinho ainda no capítulo 7, que ele vai falar do Código Penal da Vida Futura. Leiam. São 36 artigos, né, que Kardec trata lá sobre a nossa evolução, a necessidade de nós resgatarmos através da reencarnação alguns equívocos que nós cometemos aqui na Terra, né? Alguns erros que nós cometemos, que faz parte da evolução espiritual. Nós somos como alunos, né, meus amigos? A gente começa a estudar na primeira série, hoje não sei como é que chama, alfabetização, né? Vamos até às vezes a faculdade, quem pode, e uns não conseguem terminar, né? É a mesma coisa a gente, né, quando está evoluindo. A gente não consegue terminar uma obra que a gente começou, e a gente tem que voltar para terminar essa obra. Eu prefiro pensar assim do que ser um castigo, né? Um resgate, né? Cada existência é uma oportunidade. A Terra, segundo a visão espírita, não tem que ser visto como um mundo de castigo. É um mundo de aprendizado, é uma escola. É uma escola. Eu sei que nós estamos repetindo de série, né? Pelas contas que alguns estudiosos, né, fazem, desde a nossa existência até hoje, calcula-se em média 1000 e poucas encarnações que nós já vivemos, contando desde o mundo primitivo, lá do mundo dos homens da caverna, né? Isso na Terra. Na Terra. Porque muitos de nós podem ter vindo para cá de outros planetas, de outros mundos, porque existem muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus, né?
E hoje a ciência comprova que existem mesmo, né? Bilhões e bilhões de galáxias espalhadas por esse universo de meu Deus. Então, assim, mas vamos voltar para o nosso mundinho, né? Planeta Terra. Se a gente ficar expandindo, a gente enlouquece, né? Vamos voltar para a Terra. Então aqui a gente está submetido à lei de causa e efeito. Só que eu gosto também de dizer, para ser otimista, né, que as consequências dos nossos atos podem ser boas. A lei de causa e efeito se aplica às boas ações que nós cometemos, né? A cada um, disse Jesus, será dado segundo as suas obras. Então vejam bem, essa frase do Mestre Jesus, que já existia antes de Abraão, como ele mesmo diz ali, né? Essa frase de Jesus nos auxilia a entender a caminhada que nós estamos traçando na nossa vida, né? E essa caminhada ela é feita com obras, trabalho. Então a gente às vezes percebe o equívoco, né, em certas crenças que diz que quando a gente desencarna, a gente vai para o descanso eterno. É um equívoco, mas todos nós já cometemos esse equívoco, né? E esse equívoco, segundo relatos no próprio livro Céu e Inferno, nos traz prejuízo para o espírito humano. Daí Kardec ter dito que o espiritismo é o futuro das religiões no nosso planeta. Podem não mudar as nomenclaturas das religiões no nosso planeta, certo? Pode não mudar. Mas a crença que eu estou falando aqui, na imortalidade da alma, né? Na reencarnação, na lei de causa e efeito, na comunicação entre nós e o mundo espiritual, será uma crença comum no nosso planeta. A gente até se pergunta, quando, né? Não importa, vai ser, eu creio. Porque os espíritos não iam mentir para nós. A codificação, toda ela foi gerenciada, diremos assim, pelo Espírito de Verdade, que segundo alguns pode ser Jesus, segundo outros é um emissário do Cristo, que não ia errar nessa informação, não ia nos enganar. Então a gente vê que essa crença, ela está penetrando no âmago de cada alma, de cada religião. Ela já é antiga, né? Nós não vamos contar também história de religião para não cansar ninguém, mas ela já é antiga, quem quiser pesquisar, né? A reencarnação, há múltiplas vidas, né? Ou vidas sucessivas. Pois bem, diante desse quadro, a gente fica pensando assim, pô, mas a lei de causa e efeito, ela então vai ser as consequências dos nossos atos. Aí a gente olha o retrato da humanidade. A gente passa pela rua e vê uma pessoa deformada, vê uma pessoa mendigando. A gente vê pessoas nascendo com doenças incuráveis, doenças raras. Isso não acontece, meus irmãos? Toda hora a gente tem uma notícia dessa. Tragédias coletivas acontecem, tragédias particulares. Dentre nós aqui, tenho certeza que alguém conhece alguém que está passando por um momento difícil, de dor, de sofrimento. E a gente às vezes se questiona assim, mas por quê? Não é? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? É necessário isso? Não. A culpa é de Deus? Não. É de quem? Nossa. É nossa. Um dia, o apóstolo Paulo percebeu isso. Um dia o apóstolo Paulo percebeu isso. Só que ele teve o privilégio de encontrar na figura de Jesus a força para ele se modificar. Entenderam o que eu falei? Ele encontrou na figura de Jesus uma força para ele se modificar. Quem era aquela criatura antes de se tornar um apóstolo de Jesus? Todos conhecem a história de Paulo já? De Tarso? Eu não preciso contar, gente. Todos conhecem, né? Muito bem. O que aconteceu depois que ele cruzou com Jesus na estrada de Damasco? Uma transformação radical naquela criatura. E eu morro de inveja de Paulo de Tarso. É uma inveja, faz parte de um espírito imperfeito como nós. Inveja no bom sentido. Porque cadê a nossa força para nessa encarnação superar todas as nossas dificuldades? Aonde que ele arranjou força que nós não conseguimos às vezes? Não é? Da onde esse homem arranjou tanta força?
Mas nós vamos aqui esclarecer, né? Por que ele arrumou tanta força? Porque ele viu, né, o espírito mais puro que existe, que já habitou esse planeta. A gente não vê, mas a gente sente. E é diferente, não é? É diferente. Eu fico imaginando se Jesus se materializasse aqui nessa sala agora. Pensem nisso, não é? A comoção que seria para cada um de nós aqui, né? Acho que a gente ia cair de joelho aqui. Alguns iam ficar cegos, que nem Paulo, né? Diante de tanta luz, de tanta beleza. Como é que ele conquistou essa luz? Com obras. Foi numa vida? Não. Eu não sei quantas vidas Jesus precisou, mas segundo o Espiritismo, Jesus começou igualzinho nós. Saiu da mão de Deus, simples e ignorante. Olha aí. Simples e ignorante. E foi traçando a sua rota evolutiva. Eu não sei quanto tempo, mas Paulo de Tarso é aquele tipo de cidadão que respeita as leis de trânsito. O que tem isso a ver, né, gente? Que doideira, né? Não tinha nem carro naquela época, mas eu explico também. Eu explico. Por que ele respeita a lei de trânsito? Que tem a ver com a rota que Deus traçou para cada um de nós, com o roteiro que ele traçou. O que é uma rota? Eu pego o meu carro, Paulo de Tarso pegou o dele, vai por uma estrada. Numa estrada tem as direções todas indicadas, não tem? Toda indicada, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente. Sai daquela rota para você ver. Se você está na pista da direita, de repente você joga para a pista da esquerda, está sujeito, pode ser que não, a acontecer um acidente grave e você se machucar alguém. A diferença nossa para Paulo de Tarso é que em um momento da vida ele pegou o volante da vida e guiou na rota que Deus ou Jesus traçou para ele. É o que precisamos fazer. Seguir essa rota. E o roteiro está aqui ainda lá, meio apagadinho, está a lei do amor, que envolve compaixão, piedade, perdão, renúncia, resignação, abnegação, tantas coisas que envolve para a gente amar verdadeiramente, nos olharmos como verdadeiros filhos de Deus, irmãos. Mas isso é difícil porque a matéria influencia demais na nossa percepção, na nossa sensação de entender as coisas. Allan Kardec, na questão 257, ele faz um ensaio teórico da sensação do espírito. Leiam. Tem 5 páginas, salvo engano, dependendo da tradução. É muito longa, é a questão mais longa do Livro dos Espíritos, 257. Eu acho lindo, porque é um roteiro ensinando a gente ali como é que a gente faz para chegar no mundo espiritual. As nossas sensações não estão ligadas às coisas da matéria ainda. Para a gente se desligar da sensação do mundo físico, que é dolorido. Imagina, senhoras e senhores, já foi falado aqui, um suicida, né, sentir e ver os vermes, né, comerem, roerem o seu corpo. E ele sente que está sendo comido. Imagina um assassino frio e cruel quando desencarna, que milhares de espíritos vingativos partem para cima dele ali ou aprisionam aonde ele está por tanta maldade que ele fez, e o sofrimento é inominável. Compreendem isso? Então todas essas histórias estão aqui no livro Ação e Reação, que eu também recomendo para que os senhores leiam e as senhoras leiam. Então, diante das experiências de muitos, dos sofrimentos de muitos, nós temos que refletir. E a gente reflete na seguinte forma: eu estou compreendendo o meu semelhante, eu estou perdoando aqueles que me ofendem, porque o perdão, gente, não significa que já pagou a dívida, não. Às vezes, né, da doutrina espírita fala assim: eu perdoo, agora eu vou para o céu, ou para nosso lar, ou para a alvorada cristã, uma dessas moradas espirituais que o Espiritismo ensina que existem, né, sobre a atmosfera terrestre, né, esses mundos que todos nós queremos ver, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar aí viu, né? Que beleza, né? Que sociedade organizada. Quem não assistiu, assista, tá? Nosso Lar. É lindo, é tudo organizado, mas eles não param de trabalhar. O tempo inteiro eles estão nas regiões umbralinas.
O tempo inteiro é trabalho. Parece até o Muricy Ramalho do São Paulo. Aqui é trabalho, né? É um bordão que um técnico tem. Às vezes alguém está boiando aí, mas quem conhece futebol sabe do que eu estou falando. Aqui é trabalho. No mundo espiritual é trabalho. É sempre trabalho, né? E é lá que a gente continua a nossa evolução. Mas a gente pratica o que a gente aprende lá, é aqui. Alguém fala assim, nossa, como que Deus é cruel, né? Por isso que eu falei, não quero encarnar de novo. Pô, não podia continuar lá, né? Sem precisar se alimentar de coisas tão grosseiras que a gente se alimenta, sem precisar passar pela dengue, pela Covid, por um câncer, por qualquer doença que seja, por dificuldades, podia ser lá. Quando a gente assistiu, eu assisti aquele filme Nosso Lar, né, Rose? Nós assistimos juntos, a gente falou assim, meu Deus, esse é o mundo ideal, né? Mesmo com muito trabalho, é pauleiro o trabalho no mundo espiritual. Leiam Missão e Ocupação dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. É assim, a gente trabalha o tempo inteiro, né? E a gente trabalha para a nossa melhoria, e aprende, estuda no mundo espiritual, para que numa próxima encarnação, cumprindo a lei de causa e efeito, a gente retorne aqui, né? Com mais sabedoria. Aí vem a doutrina espírita e fala assim, quando você reencarna, meu filho e minha filha, um véu do esquecimento, minha mulher que gosta de fazer isso, né, Rosa? Um véu do esquecimento, que é um véu, né? É jogado sobre nós. Quando você mergulha o espírito na carne, você esqueceu onde você viveu. Eu não sei em qual colônia que eu vim, ou se foi qual região umbralina que me tiraram. Não sei, graças a Deus que eu não sei, graças a Deus que vocês não sabem. Nós estamos tendo o privilégio do recomeço. Eu vou até repetir isso, que é legal, né? Nós estamos tendo o privilégio do recomeço. E a gente recomeça reclamando, às vezes, né? Ah, meu Deus, que vida difícil. Oh, tenha misericórdia, Senhor, né? A gente recomeça assim. Aí você conhece o Espiritismo e o Espírita não fala isso. Eu duvido que tenha um Espírita que fala, misericórdia, que vida difícil. Porque o Espírita já entende por que é difícil, né? Só que entre entender, compreender e aceitar é uma diferença grande, né? Então nós precisamos compreender, né? E aceitar, que dói menos. Então, na lei de causa e efeito, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Está na hora, nós, espíritas, né, trabalhadores da última hora, conforme está no Evangelho, pormos mão à obra, plantarmos uma semente boa aqui na terra, para quando a gente sair daqui, né, um monte de gente chorar. É um ditado, o que é isso, Rose? Chinês. Quando você morre, muitos, né, choram, mas no mundo espiritual muitos sorriem. Quando você reencarna é o contrário, né? Muitos sorriem e você chora. Lembra que quando a gente nasce, a gente chora? A gente chora quando nasce. Não nasce nenhum bebê assim, ó, sorrindo. Oi, mamãe! É o primeiro, não é? É assim. A gente chora. E a mamãe sorri, papai sorri, a família sorri, não é? É assim, é esse vai e vem que a gente vai aprendendo a lidar com a vida, entender o sentido da vida, não é? Então, no livro Céu e Inferno, eu estava falando do Código Penal da Vida Futura, são 33 artigos, mas o 16º me chama a atenção e serve para a nossa palestra. Existem 3 condições para a gente quitar as nossas contas junto à lei de Deus, que é a lei que nos governa, não é de trânsito, mas é que nos governa, que põe a rota para nós, né? O primeiro deles, a primeira condição é o arrependimento. Olha que interessante. E muitas religiões usam assim, se arrependeu, filho, vai para o céu, né? Ah, bem que não tem confessionário no doutrina espírita, né, Maria José? Não tem confessionário. Porque você vai lá, fala para o Diego, esse jovem que está aí, que eu admiro, está administrando uma casa espírita, né? Em tenra idade, já está com meio caminho andado. O arrependimento é a primeira condição para a gente começar a entender que nós estamos no caminho certo para entrar na rota, na lei de Deus. Mas ele diz assim, o arrependimento só não basta.
Mas, gente, quando vocês leem nessas histórias que estão aqui, né, aqueles espíritos que estão sofrendo, mas sofrendo uma angústia terrível nas regiões umbralinas, com seu perispírito deformado, formas monstruosas causadas pela sua própria mente doentia. Quando esse espírito se arrepende, uma luz se acende do lado dele. Opa, esse arrependimento é sincero. Aí a gente é retirado daquele sofrimento inominável do mundo espiritual, né, das regiões umbralinas, e é levado para um campo de repouso. Não é o descanso eterno, mas é um campo de repouso, onde eles vão refazer as nossas energias, nosso perispírito vai voltar ao normal, à nossa forma humana, porque tem uns que se deformam, que saem até da forma humana. Está registrado aqui no livro. Entendem isso? Arrependeu-se sinceramente é um passo para que essa legião do amor, que pratica a lei do amor no mundo espiritual, que são os trabalhadores de Jesus, nos resgatam e nos levam para esses campos. Aqui eles chamam de Mansão Paz, um campo que André Luiz e Hilário, que são parceiros de uma excursão, saem de nosso lar, colônia nosso lar, e vão para as regiões umbralinas aprender sobre lei de causa e efeito. E eles entendem isso. Que aquelas criaturas que estão ali, naquele campo de repouso, aquele campo de socorro espiritual, são criaturas que se arrependeram. E aí eles começam a estudar, entender por que aquele sofrimento aconteceu com eles, e se arrependem sinceramente e falam para os amigos espirituais: eu quero voltar com aquela pessoa e eu quero resgatar o que aconteceu, o que eu fiz para ele. Esse é um ponto, né? Eu quero resgatar, eu tenho esse desejo. Aí os amigos espirituais falam assim: então, mas você tem que trabalhar primeiro aqui. Agora não dá para voltar, porque não é assim, não há mágica, né, gente? A reencarnação. A gente está vendo uma novela agora que está reprisando. Como é que é o nome? A Viagem? Não, nem? Alma Gêmea, obrigado, gente. Vocês são noveleiros também. Em que a criatura desencarnou e já volta. Isso não existe. Isso não existe, né? Mas é bom que você está divulgando reencarnação ali. Tá bom para nós que somos espíritas, né? Mas então não é nesse passe de mágica. Aí eles nos convidam a trabalhar. Tem uma história aqui de um cidadão que ele trabalhou por 500 anos, 5 séculos, numa região umbralina, para resgatar os erros. Mas nesse inteirinho ele encarnou umas 2, 3 vezes e voltou, continuou aquele trabalho que ajuda a gente a esquecer os erros do passado e a fazer o bem. É assim que funciona a sociedade no mundo espiritual. Não sou eu que estou falando, já está tudo aqui no livro, tá? Depois vocês leiam as histórias contadas por André Luiz através do Chico. Então, assim, essa criatura estavam lá 5 séculos trabalhando. Um dia, já na sua última encarnação aqui na Terra, eles retornam para lá, e o André Luiz pergunta assim, para o instrutor daquela colônia: meu irmão, esses dois que você contou essa história, que passaram por todas essas tribulações e trabalharam aqui há 5 séculos, eles já pediram para sair daqui e ir para um mundo superior, assim, onde eles têm menos trabalho com relação ao sofrimento humano? Já pediram, André Luiz. Foram até o ministro de nosso lar e pediu para eles. Era uma dupla, inclusive. Chegaram lá e falaram: ministro, nós já estamos há 5 séculos trabalhando incansavelmente pelo bem, já reencarnamos todas as vezes que foi necessário, já expiamos a nossa falta, que é a segunda condição para que o espírito se alinhe à lei de Deus e pague as suas dívidas, né, com a lei de Deus, a expiação das suas faltas. E agora nós queremos ascender a um mundo melhor, a uma colônia melhor. Pode ser onde está Maria, mãe de Jesus, tá bom para nós. O instrutor então olha para os dois e fala: oh, meus irmãos, a gente é muito grato a todo o trabalho incansável nesses séculos que vocês tiveram. Vocês expiaram as suas faltas na terra, mas existe ainda uma mancha que não foi apagada da existência de vocês. Aí eles falam: que mancha? Não lembramos dessa mancha. Mas é assim mesmo, amigos queridos. A gente trabalha tanto no bem que a gente esquece, né? A gente se habitua a fazer o bem. Olha que gostoso ouvir isso. Está no livro, tá, gente? A gente se habitua tanto a fazer uma coisa, e o bem é uma coisa que a gente se habitua a fazer, que a gente esquece até o que a gente errou, né? Isso acontece até com a gente agora, né? Hoje eu sou um senhor de 65 anos
que estou na doutrina espírita há 25, 30 anos, né, Rosimar, por aí, fazendo algumas coisinhas muito pequenas, entendeu? E eu acho que eu já paguei minhas faltas. Não. De vez em quando eu deito a cabeça no travesseiro e lembro da minha juventude. Falei, nossa senhora, eu fiz cada coisa na minha juventude. Entendeu? Ah, meu Deus, e agora? Será que ficou uma mancha? Bom, vamos voltar na história deles, esquece a minha, né? Esses dois, então, pediram para ascender a um mundo melhor. E os espíritos amigos, então, os espíritos superiores, falam assim, meus irmãos, tem uma mancha. Qual é a mancha? Nós estamos falando do início do século XX, em que é contada essa história. Assim, vamos voltar ao século XV. Vamos voltar ao século XV. E a gente aprende com a doutrina espírita que a nossa mente pode se recordar lá no mundo espiritual, depois de um certo período, das nossas existências anteriores, né? Às vezes é necessário, às vezes não, mas no caso dos nossos irmãos que pediram para ascender a um mundo melhor, foi mostrado que eles, no século XV, junto com Joana d'Arc, na guerra da França, pegaram 2 coleguinhas deles, atiraram do alto de uma torre. Pá! Mostraram a cena para eles. Olha a crueldade que vocês fizeram com esses 2 amigos. Essa mancha ainda está aí. Ah, mas ministro, fala os 2. A gente não sente a presença deles, porque normalmente essas pessoas obsediam nós, né? Vêm atrás da gente para nos obsediar. E a gente tem trabalhado tanto, não percebi ele. Assim, porque ele já perdoou vocês. Os 2 já perdoaram vocês. Mas existe uma terceira consequência, né, que a gente tem que observar na lei de Deus para que a gente sane todas as nossas dívidas, que é a reparação. É a reparação. Então nós falamos que a gente se arrepende, expia, agora a gente vai reparar. Aí eles falam assim, ministro, eu preciso reparar isso. Esquece o meu pedido. Não quero mais ascender a um mundo superior. Vamos reencarnar de novo e eu vou pagar essas dívidas. Sabe o que eles escolheram? Serem aviadores. Vieram na aviação, século XX. Aí, como pilotos, aí os coisas falaram assim, mas vocês querem fazer o quê? O avião vai cair, nós vamos morrer, os 2. Falaram, mas tem mais gente dentro. Aí eles falam, vai ter mais gente dentro, não dá certo, isso não dá assim. Expiação coletiva. Tem muitos espíritos que querem a mesma prova que vocês. Olha que coisa curiosa. Eles vão junto, vão reencarnar no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo país, e vão pegar aquele avião junto com vocês 2. Vai sanar tudo. É por isso que eu não viajo de avião. 65 anos, nunca pus o pé na porta de um aeroporto. E não vou pôr. Pode ser que um avião caia em cima de mim, mas eu não vou lá em cima. Mas vamos lá, então, eles pedem, né, essa prova. Cumprem essa prova, junto com outros irmãos, e retornam à colônia espiritual de nosso lar. E o ministro os chama. Meus irmãos, vocês cumpriram com louvor e repararam essa falta. Querem ascender, querem pedir para ir ao mundo superior, fiquem à vontade. Muito obrigado, ministro. Vou ficar por aqui mesmo. Porque pode ter outras manchas, mais séculos atrás. O ministro fala assim, não, meus irmãos, a lei de Deus é a lei do amor. Vocês cumpriram as tarefas. Vocês cumpriram a tarefa. Sejam bem-vindos a um mundo melhor, onde vocês vão poder colocar todo esse aprendizado em prol daqueles que não sabem, que precisam arrepender-se, expiar e reparar suas faltas. Essa foi a missão deles no mundo superior. Se tornaram anjos da guarda, espíritos guardiões, não só de um indivíduo, mas de uma coletividade. Então esse pequeno exemplo, gente, é só para a gente entender assim, que às vezes a gente fala assim, poxa vida, então eu estou fazendo tudo certinho, né? Eu sou espírita, conheço a verdade, né, que é a vida espiritual, que a lei de amor vai me livrar de todos os meus padecimentos, eu tenho que amar como Jesus amou, né? E sei que não vai ser nessa existência, nós vamos ter outra, eu sinto dizer.
Eu espero que seja um planeta de regeneração. Porque num planeta de regeneração, segundo Allan Kardec, na questão 100 em diante, é um mundo onde o bem vai sobrepujar o mal, vai estar acima do mal. Aquele que fizer o mal vai ficar envergonhado, porque todos vão ver que ele está fazendo mal. Hoje em dia ninguém tem vergonha de fazer coisa errada, né? A pessoa faz, até com câmera, filmando, né? A pessoa faz as coisas erradas. Sabe que tem uma câmera e dá olha, dá tchau ainda. Estou fazendo errado mesmo, né? Espíritos rebeldes. Então, assim, nós vamos nos tornar um planeta de regeneração. Segundo os estudos da doutrina espírita, ou segundo a obra Transição Planetária de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, isso se dará no 3º milênio. Nós estamos no início, né, do 3º milênio, é isso? Estamos no início. Vai se dar no 3º milênio. Pode ser agora no início, no meio ou no fim, né? Daqui a 1000 anos. E a gente vai ter que voltar. Eu sinto dizer, mas a gente vai ter que voltar. Mas é bom a gente voltar. Porque quem for ler essa obra aqui, vai ver alguns exemplos que vale a pena voltar. Porque a gente não volta para sofrer, a gente volta para reparar. E às vezes o reparo, a gente fala assim, vai ser cruel. Vai ser cruel se você foi cruel. Vai ser cruel se você foi cruel. Não é? Agora, vamos lá, na maioria de nós aqui, a gente, e aqui tem uma pergunta de André Luiz que é interessante, ele fala assim, meus irmãos, aqui por essa região umbralina, que é só dor e sofrimento, passam todos aqueles que erram? Olha que pergunta que ele fez, né? Dentro daquela região, Mansão Paz, que chama a região de pronto-socorro, passa todos que erram? Aí eles riram e falaram assim, André Luiz, aí tem que parar a passar a humanidade inteira, né? Porque erros todos nós, meus irmãos, cometemos. Mas ele fala assim, aqui, André Luiz, só passa aqueles que conhecem a verdade e não a praticam. Eita! Aqui só entra aqueles que têm conhecimento, né? Inteligência, sabedoria, e que entendem que estão fazendo errado e fazem errado. Só eles que passam aqui. O que você está vendo aí é só a gente que sabia o que estava fazendo. Os que não sabem, Deus não vai deixar eles ficarem no mesmo lugar, passar pelos mesmos sofrimentos. Não faz sentido, não seria Deus, né? Não faz sentido. Olha que mensagem consoladora para nós. Eu não vou passar na Mansão Paz, eu tenho quase certeza, não tem 100%, está na margem de erro, né? Mas 90%, 85%, 90%, eu acho que eu não vou passar pela Mansão Paz, por aquela região que posso ter passado um dia, porque eu estou tentando, meus irmãos, e vocês também, nessa existência, serem melhores. Eu tenho certeza que todos que estão aqui me ouvindo estão fazendo um esforço, como diz lá a máxima da doutrina espírita, né? Está fazendo um esforço para domar as suas más inclinações. Nós estamos fazendo esforço, e isso é reconhecido pelos amigos espirituais, acreditem, porque isso incentiva a gente, né? Isso dá um gás para mim. Pô, se eles estão reconhecendo isso, que eu estou fazendo um esforço, eu vou continuar me esforçando. Então, essa é a grande mensagem da noite. Falta só 10 minutinhos, eu não quero cansar mais ninguém não, tá, Diego? Então já vou me encaminhar para o final, tá, gente? Existem 6 histórias que eu separei aqui, olha que coisa bacana, cada uma 15 minutos para eu contar. Não dá, é por isso que eu não vou contar, para que vocês leiam o livro, leiam. É libertador quando você tem acesso a uma literatura em que ela te traz esclarecimento, né? O esclarecimento nos liberta, né? Não, pode ser que não seja verdade para alguns, alguém fala assim, duvido que isso aqui seja verdade. Mas para a nossa crença é, né? Para nós espíritas é, porque nós entendemos que é assim. Aí, por que vocês têm essa crença? Até para os dois que estão vindo aqui pela primeira vez, conhecendo, né? Por que acredita nisso, né? Porque no livro Céu e Inferno, falando dele novamente, Allan Kardec é o codificador da doutrina. Eu estou falando, gente, para os nossos 2 irmãos agora, vou fazer uma palestra particular, que brincadeira. Só para que eles entendam, e até por respeito eles terem vindo aqui na nossa casa, né? Allan Kardec diz, no livro Céu e Inferno, né?
no livro Céu e Inferno, eu não lembro que parte que é, mas que nós, durante as nossas existências, a gente vai traçando união com as pessoas, né? A gente vai se unindo, a família, os amigos, e a gente tinha aquela dor da separação e da perda. Allan Kardec traz no livro Céu e Inferno. Eu não sei se é a segunda parte, Diego, chama Exemplos, né? Do livro Céu e Inferno, para quem quiser consultar lá. Ele convoca, ele evoca espíritos de todos os níveis espirituais. Espíritos que foram bondosos na terra, espíritos que foram malévolos, espíritos suicidas, né? Vários espíritos. Ele faz uma evocação. Isso é uma das nossas crenças, tá, meus irmãos? Dentro da nossa religião, a mediunidade serve para isso, para ligar o mundo espiritual ao mundo físico, para que a gente não perca esse contato, esse afeto daqueles que se foram, que se separaram fisicamente da gente, que é horrível, né? A gente sofre pela separação física, né, da pessoa. Mas Allan Kardec teve esse cuidado, né, de convocar esses espíritos através de uns médiuns. Esses espíritos contaram as histórias deles. Eles contaram as histórias deles. E as pessoas que estavam lá, né, falaram assim: é meu pai, é minha mãe, é minha irmã que está falando mesmo. Passados-se alguns anos, encarna no Brasil Francisco Cândido Xavier. E ele dá continuidade a essa consolação para as famílias através das cartas. As famosas cartas de Chico Xavier, né? Em que um espírito de um familiar nosso se comunica e traz informações que só você tinha, só você sabia. Essa é a confirmação, a autenticidade, é o carimbo de autenticidade de que a vida continua. Entendem isso? Esse é o carimbo de autenticidade. Olha a bênção da mediunidade. A responsabilidade dos médiuns que nos consolam, trazem uma cartinha, são, né, carteiros do mundo espiritual, como o próprio Chico falou: eu sou um carteiro do mundo espiritual, né? Sou um carteiro, estou aqui para trazer consolação, e trazia o consolo através dessas cartas, e as mães saíam de lá felizes, porque normalmente, quando o espírito vem se comunicar com a gente, meus irmãos, e o Chico era a prova disso, é porque eles já estão sendo cuidados, eles já estão bem. Isso dá um alívio no coração. Nós tivemos um parente, né, um irmão da minha esposa, que ceifou a própria vida aos 33 anos de idade, né? E quando ele se comunicou conosco, eu falei assim: já saiu daquele vale, daquele lugar de sofrimento e de dor, saiu. Porque ele mesmo falou, e a gente falou: é ele. Isso deu um consolo, né? Porque Maria está lá, né, cuidando daqueles que se suicidam, né, a mãe de Jesus. Essa é a proposta dela, segundo o Espiritismo nos ensina. É a proposta de Maria e da sua legião, né? Cuidar daqueles que cometem esse ato insano, às vezes, até sem saber das consequências desse ato. E quando não se sabe das consequências, lembra que eu falei? O sofrimento é menor. Já é cuidado, já é abraçado, já leva para estudo, para aprendizado e para uma nova existência. Agora, a gente que sabe, vamos cuidar, né, da nossa existência. Vamos fazer o melhor para nós. Porque quando a gente faz o melhor para nós, acreditem nisso, né, a gente faz o melhor para os outros. Quando a gente faz o melhor para nós, a gente faz o melhor para os outros. Então que Jesus nos abençoe, nos console, nos reconforte, que essa fé que a doutrina espírita nos traz fortaleça a nossa fé, para que a gente amanhã faça melhor do que hoje, e faça melhor depois, e melhor depois, para que a nossa reparação seja desse tamanhozinho, né? Não precisamos chegar na terra e pedir assim: eu quero me julgar também, eu quero morrer assim, quero morrer assado. Não. Nós não precisamos sofrer para resgatar as nossas faltas. Basta que a gente ame. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.
Então vamos todos fechando os olhos, enchendo o nosso coração de gratidão e alegria, muito gratos aqui ao nosso irmão Valteir, agradecendo porque estamos aqui para semear, como ele bem disse, que possamos sair dessa casa com ainda mais fé, com ainda mais força, mais vontade de semear, para que a gente consiga ir pouco a pouco, revendo os nossos erros, ressarcindo, nos ressarcindo com a lei divina, através desse amor. E a gratidão é um primeiro passo. Vamos agradecendo também ao nosso mentor, esse amigo tão querido, que nos ajudou a estar aqui hoje, que nos ajuda em todos os instantes da nossa vida. Vamos agradecendo aos mentores dessa casa, que nos cuidam, que olha para cada um de nós e traz o que cada um aqui precisa. Vamos agradecendo a Jesus pela guiança nesse planeta, pelos seus ensinamentos, e que Ele esteja com a gente agora, no nosso lar e em todos os passos da nossa vida. E em louvor e agradecimento, vamos fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima noite para todos nós.